Olá, meus amigos, tudo bem? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Leandro Antunes, sou professor aqui do Master OAB em Direito e Processo do Trabalho e estou aqui hoje para bater um papo com você a respeito de um tema que, logicamente, é cobrado na OAB, tá? Inclusive, estatisticamente falando, um tema muito cobrado na prova da OAB. O tema que a gente vai trabalhar é a extinção do contrato de trabalho, tá? A gente vai enxergar como efetivamente esse contrato aqui é extinto e fatalmente até alguns direitos oriundos dessa extinção. O que eu posso falar para vocês é o seguinte: eu venho recebendo muitas dúvidas dos alunos até em relação à reforma trabalhista, que você, por exemplo, não precisa se preocupar. Você que vai prestar o próximo exame, você não precisa se preocupar com reforma que ainda não veio no edital. Mas muita gente vem dizendo, poxa, Leandro, mudou a sistemática da extinção no contrato, né? Mudaram as verbas trabalhistas. Claro que não, está tudo a mesma coisa. Se um contrato de trabalho, por exemplo, for extinto, logicamente o empregado, sem justa causa, por exemplo, o empregado vai ter direito a todas as verbas devidas em uma dispensa sem justa causa. Então é desse jeito que, logicamente, a gente pensa, tá? Então, como é que a gente vai trabalhar hoje? O tema é esse, central, tá? Dica que eu dou a vocês: quando for estudar esse tema aqui, façam a leitura do artigo 479, 480 e 481, desculpa, todos da CLT. Esses artigos tratam da extinção do contrato de trabalho de prazo determinado, tá? Não esqueçam, quando você fala em extinção do contrato de trabalho, você só não pode pensar na extinção do contrato de trabalho de prazo indeterminado. Você também tem que pensar na extinção do contrato a prazo determinado, tá? Façam a leitura também do artigo 482 da CLT. Esse daqui, por diversas vezes, já cobraram em prova. Esse daqui, por diversas vezes, já apareceu em prova. Lembrando que esse artigo é aquele que capitula as faltas praticadas, né? Possíveis faltas que podem ser praticadas pelo empregado, e essas faltas podem configurar a tal da justa causa. Então, por exemplo, se eu sou desidioso, se eu sou insubordinado, se eu sou indisciplinado, se eu tive, por exemplo, uma embriaguez habitual ou em serviço, tudo isso é motivo para que eu seja demitido por justa causa, tá? O artigo 483, que trata da famosa rescisão indireta do contrato de trabalho. Lembrando que a rescisão indireta é a falta praticada pelo empregador, tá? Então esse artigo trata da rescisão indireta do contrato. Isso aqui tudo dica de leitura, viu, gente? Isso aqui é tudo dica de leitura para a prova mesmo, porque às vezes a gente fica muito preocupado, porque vai cair a reforma ou não vai? Não, não vai. Mas e aí, o que eu tenho que estudar de novidade? Que estudar de novidade? Os caras vão lá e trabalham isso aqui, que a gente já tinha que estar mais ou menos acostumado a esperar. Porque vira e mexe, repito, estatisticamente, é um dos assuntos mais cobrados na prova da OAB, pelo menos em direito do trabalho. Tá ok? Bom, depois a gente tem o artigo 484, também da CLT, e o artigo 484, enquanto esse trata da culpa do empregado, esse da culpa do empregador, o 484 trata da culpa dos dois, o 484 trata da culpa recíproca, tá? Ou seja, culpa do reclamante e culpa do reclamado. E aí, pela culpa do reclamante e culpa do reclamado, o empregado, logicamente, vai ter direito às verbas, mas a gente vai ver recebimento das verbas pela metade. Então, a primeira coisa que eu queria é que você pegasse aí seu bloquinho de anotação, seu caderno, seu laptop, o que seja, que você esteja agora acompanhando a aula e fizesse essas anotações. Tá ok? Tranquilo? Foi? Bom, posto isso, eu vou sair do quadro aqui da frente para você poder, aí no caso, printar a tela, copiar, tirar foto, o que você quiser. Se for tirar foto comigo no quadro, deixa pelo menos eu fazer uma pose, tá? Mas aí você printa, tira foto, faz o que você quiser, porque agora eu vou apagar e vou colocar aqui o nosso esquema de estudo para a extinção do contrato de trabalho, tá? Preste atenção, hein?
Vou apagar aqui. E a gente vai fazer um quadro bem direito, bem bonitinho, que ajuda bastante para fins de prova de OAB, tá? Como assim, Leandro? Ajuda bastante. Aqui, ó. Vou botar aqui. Extinção do contrato de trabalho, tá? Aí nessa extinção do contrato de trabalho, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. Vou colocar aqui 5 formas em que eu considero essenciais para a prova da OAB, que vocês, obviamente, logicamente, tem que estar por dentro disso, tá? Vejam. Primeira coisa que vai acontecer é a extinção que ocorre, aqui no caso, por iniciativa do empregador. Quem terminou o contrato, quem deu causa a essa extinção, vou botar aqui, ó, por iniciativa, aqui no caso, do empregador, tá? Depois, a extinção que pode ocorrer por iniciativa de quem, gente? Se aqui em cima a iniciativa do empregador, o empregador que dá causa à extinção, aqui embaixo a iniciativa vai ser de quem? Do empregado. A iniciativa, aqui no caso, é do empregado, tá? Aqui, por culpa recíproca, ou seja, por culpa dos dois. Enquanto ali eu tenho culpa de um e mais embaixo eu tenho a culpa do outro, aqui eu vou ter a culpa dos dois, tá? Bom, depois, por fato do príncipe, tá? Extinção que ocorre por fato do príncipe. Eu vou falar de cada uma delas, tá, gente? Eu vou colocar cada uma delas aqui. E por último, a extinção que ocorre por força maior, tá? Extinção do contrato que ocorre por motivo de força maior, tá ok? Bom, o embasamento legal de cada uma, a gente consegue aqui enxergar facilmente, mas a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. Primeiro, por iniciativa do empregador, ou o empregador te dispensa sem justa causa, não é isso? O empregador vira para você e diz assim, aí, ô empregado, pega tuas coisas e vai embora. Ah, mas por quê? Não, não tem motivo. Estou terminando por motivos de, sei lá, adequação da empresa, reorganização, motivos técnicos, não sei. Pelo que eu quiser, mas eu estou terminando o contrato, tá? Dispensa sem justa causa. Ou a famosa demissão por justa causa. Aí aqui já é um pouquinho diferente na demissão por justa causa, porque diferente da parte de cima, né, não foi assim em vão. O empregador não virou para o empregado e falou que assim, ei, pega tuas coisas e vai embora. Ah, mas por quê? Não, porque eu quero. Porque eu não estou mais afim de ter você aqui. Não. Na demissão por justa causa, logicamente, o empregado praticou uma falta que motivou esse tipo de extinção. E como a gente já tinha falado, essa demissão por justa causa, ela é capitulada no artigo 482 da CLT, tá? Então, são aquelas faltas, em regra, previstas no 482 da CLT. Tá ok? Agora, e quando o empregado dá iniciativa, quando a iniciativa da extinção do contrato é por força do empregado, o que acontece? Pode ser um simples pedido de demissão, um simples pedido de demissão, ou seja, virei para o empregador e pedi para sair, só isso, mais nada, ou pode ser na chamada rescisão indireta do contrato. Rescisão indireta que você já viu comigo, você já falou para mim que é aquela em que ocorre por motivo de falta do empregador, tá? Então o empregador deu causa à extinção do contrato de trabalho. Por exemplo, o empregador deixou de pagar o salário do empregado por pelo menos 3 meses. Se o empregador deixa de pagar o salário do empregado por pelo menos 3 meses, o que eu visualizo nesse tipo de situação? A possibilidade de rescisão indireta do contrato de trabalho. Eu peço para sair, recebendo todas as verbas oriundas de uma demissão sem justa causa, por força, por culpa do empregador, tá? A culpa recíproca,
que a gente já viu é culpa dos dois, artigo 484 da CLT. O fato do príncipe, que aqui no caso é uma culpa nem do empregado e nem do empregador, tá? A extinção por motivo de fato do príncipe, ela vem, aqui no caso, por força do poder público. O poder público é que dá causa à extinção contratual quando ela ocorre por motivo de fato do príncipe, tá? A gente vai chegar lá. Primeiro eu quero colocar isso aqui tudo no quadro, tá ok? E por força maior, a aplicação do artigo 502 da CLT. Só lembrando a vocês uma coisa, em nível de CLT, não há que se falar em diferença entre força maior e caso fortuito. A CLT não faz essa distinção. Às vezes, quando vocês estudam, por exemplo, direito civil, lá no direito civil vocês estudam uma certa distinção entre força maior e caso fortuito, e aí se fala muito em evento da natureza e falha humana, ou falha humana e evento da natureza. A CLT não faz essa diferenciação. Uma extinção por motivo de força maior e caso fortuito é a mesma coisa. É um evento alheio à vontade das partes. Muito bem previsto aqui no artigo 502 da CLT. Então, olha só, esse é o nosso esquema de extinção do contrato de trabalho. Essa é a nossa situação aqui de extinção do contrato de trabalho, tá? Então, o que vocês... Vou espremer a laranja, e espremendo a laranja, eu vou tirar aqui o caldo. O que a gente tem de melhor para efeito de cobrança em prova. O que seria melhor para eu estudar para efeito de prova de tudo isso que eu estou colocando aqui, tá? Bom, vou fazer o seguinte, olha só. Na extinção do contrato que ocorre sem justa causa, sinceramente, não tem motivo. Qual é o motivo do empregador te dispensar sem justa causa? Eu já pergunto respondendo, né? Porque se o empregador está te dispensando sem justa causa, é porque não tem motivo. E se não tem motivo, eu não tenho que me atrelar a nenhum tipo de situação dessa. Porém, não esqueçam que quando eu sou dispensado sem justa causa, eu tenho direito às verbas. As verbas devidas em uma demissão sem justa causa. E vou destacar uma das mais importantes, uma das mais cobradas em prova, que é a questão do aviso prévio, tá? Não esqueçam, empregado que é dispensado sem justa causa, ele vai ter direito ao aviso prévio. E esse aviso prévio, lembrando, ele é proporcional ao tempo de serviço. Lembrem-se, não esqueçam, uma famosa lei, a Lei 12.506 de 2011, nos diz que o aviso prévio vai ser proporcional ao tempo de serviço, sendo que eu vou ter direito para cada ano a mais trabalhado a 3 dias de aviso prévio. Então, se eu, por exemplo, tenho 3 anos de empresa e fui dispensado, eu vou ter direito ao aviso prévio de 30 dias, que é o mínimo, isso é o sempre que eu vou receber, mais 3 dias para cada ano, tá? Depois eu vou fazer um quadro aqui do que eu estou tirando de mais importante, eu vou mostrar esse cálculo. Pode ficar despreocupado. Eu só quero, me entendam, ser cirúrgico. Eu quero ir num ponto que eu considero o principal de cada um. Até porque essa nossa aula aqui, que é o nosso bate-papo, que o Master OAB está aqui concedendo para a gente se conhecer, para a gente estar falando de direito do trabalho, efetivamente não é uma aula que a gente vai conseguir falar de todos os detalhes, obviamente, da extinção do contrato de trabalho, mas é uma aula que a gente consegue, pelo menos no meu sentir, abordar aqueles tópicos que são geralmente os principais para efeito de prova. Por exemplo, dentro dessa linha, dentro desse quadro todo que eu fiz, dentro da dispensa sem justa causa, eu considero o aviso prévio uma questão interessante, tá? Na dispensa por justa causa, eu vou considerar importante a própria análise do artigo 482 da CLT, ou seja, eu tenho que saber o que é ato de indisciplina, o que é ato de insubordinação, o que é ato de incontinência de conduta,
Tudo isso é interessante para efeito de prova. Então é algo que eu também quero destacar, tá? No pedido de demissão, eu destaco as verbas. Na rescisão indireta, eu destaco o 483 através de mera leitura, mas, logicamente, também a questão das verbas. E na culpa recíproca, eu vou destacar também a questão das verbas. Então, vejam, eu tenho pontos para destacar. Quais são os pontos que eu tenho para destacar? Aviso prévio, tá ali. 482, verbas, verbas e verbas. Então, eu tenho 5 situações que eu vou dividir aqui o quadro em que a gente vai trabalhar essas 5 situações agora. 5 situações muito prováveis para efeito de concurso, tá? Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou sair da frente, que eu sei que deve ter gente aí que manda eu sair da frente, para, aqui no caso, fazer a nossa famosa foto, o nosso famoso print da tela, ou copiar, parar a tela aí para que a gente possa copiar isso aqui. Tá tudo ok aí? Tá? Tudo tranquilo? Não tem nada? Tá certo? Não? Então, beleza. Então, ó, já saí da frente. Vamos lá, pessoal. Pode printar a tela. Ok. Tô voltando, hein? Já printou? Beleza, voltei, hein? Bom, então voltei. E agora, como prometido, vou apagar esse quadro. Até pena de apagar esse quadro, né? O tempo que a gente demorou para fazer e tudo mais. Mas não tem problema não. Vai ter outro agora. Outro quadro agora, tá? Como é que vai ser esse outro quadro agora? Presta atenção. Olha só. Eu vou dividir o quadro em 5, tá? E aí eu vou anotar o que era principal em cada um e vou colocar aqui, obviamente, o fundamento da nossa explicação, tá? Então, em primeiro momento, eu vou escrever assim, ó, vê se vocês lembram. Verbas. Era isso? Só que era verbas, mais precisamente o tal do aviso prévio. Pronto, era isso. Na dispensa sem justa causa, tá? Depois, artigo 482 da CLT, análise, tá? Eu tinha que fazer uma análise desse artigo aqui. Eu prometi, vou fazer. Depois, verbas. E, será que dá para botar ali? Acho que ficou meio torto minha explicação. Vou deixar só até aqui, tá, gente? Vou deixar só até aqui, tá? Para não fugir daqui do quadro, para a gente conseguir efetivamente colocar tudo aqui, tá? Então vamos lá. Vou começar por aqui. Verbas, aviso prévio, dispensa sem justa causa, tá? Mais precisamente a questão da lei 12.506 de 2011, que trata da proporcionalidade do aviso prévio. Como assim, Leandro? Que trata da proporcionalidade do aviso prévio. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, olha só, o aviso prévio hoje em dia, ele é proporcional ao tempo de serviço realmente, e ele é proporcional já com uma lei, que é a 12.506 de 2011. Essa lei diz que eu vou ter um tempo mínimo de aviso prévio de 30 dias. E para cada ano, tá? Para cada ano, eu vou ter direito a 3 dias de acréscimo de aviso prévio, tá? Então, vamos pensar assim, ó, questões que geralmente são muito cobradas para efeito de prova. Determinado empregado trabalhou numa empresa por 3 anos e 2 meses. Quanto tempo esse empregado vai ter a título de aviso prévio, já que ele trabalhou 3 anos e 2 meses? Vamos lá. Raciocínio lógico. Quanto que o empregado tem no mínimo de aviso prévio? Independentemente do tempo que o empregado tenha prestado. Quanto tempo esse cara vai ter no mínimo a título de aviso prévio? 30 dias. Então aqui, ó, 30 dias. A título de quê? De aviso prévio no mínimo. Vai ter acréscimo? Vai. Porque para cada ano ele vai ter direito a mais 3 dias. Gente, se esse empregado trabalhou 1, 2, 3 anos, 1, 2, 3 anos e 2 meses, 2 meses, os 2 meses são desconsiderados, tá? Esquece os 2 meses de aviso prévio. Eu só faço o acréscimo quando o cara chegar a pelo menos 1 ano.
2 meses não chegou a 1 ano. Então, ele vai ter 1 mais 1 mais 1. 3 dias, 3 dias, 3 dias. Então, ele vai ter 30, que é o mínimo, mais 3, mais 3, mais 3. Esse empregado vai ter 39 dias a título de aviso prévio. Leandro, legal, bacana, eu entendi, mas e se esse empregado tivesse, sei lá, só, por exemplo, 2 anos e 2 meses? 2 anos, para cada ano, 3 dias. 2 anos, 3 dias pelo primeiro ano, 3 dias pelo segundo ano. 36 dias. Seria assim. Essa é a contagem que você faz para efeito de prova, tá? Essa é a contagem. 2 detalhes importantes aqui, que eu vou enumerar para vocês. Primeiro, o período máximo que se chega de aviso prévio é de 90 dias. O mínimo é 30, e aí com todos os acréscimos não pode ultrapassar 90, ou seja, é 30 no mínimo e no máximo mais 60, o que totalizaria os 90 dias. Tá ok? Esse é um ponto aí que a gente não pode desprezar de jeito nenhum, tá ok? Essa é uma questão. E outra, observem e façam uma leitura, quem ainda não fez, de uma súmula, que é a súmula 441 do TST. A súmula 441 do TST, ela nos diz, ela fala pra gente, que o aviso prévio ele vai ser proporcional ao tempo de serviço para a extinção que ocorreu a partir de 13/10/2011. 13/10/2011, ou seja, a partir da publicação da lei que proporcionalizou o aviso prévio, tá? Vou sair da frente, eu não quero te atrapalhar, eu quero que você printe isso aí, eu quero que você marque isso aí, porque a gente vai continuar nosso quadro. Leandro, posso printar no final total do quadro? Claro, perfeito. Só que quem já quiser já pode ir printando para salvar aí as informações, tá? Bom, 482, essa análise aqui vai demorar um pouquinho mais. Deixa eu fazer o seguinte, verbas devidas, aqui no caso, em um pedido de demissão. Gente, aqui ó, simples, hein? Só para acertar isso aqui em prova, hein? Não errar de jeito nenhum. Quando eu peço demissão, quando eu viro para o meu empregador e falo assim, ô empregador, tô indo embora, hein? Tô saindo, hein? Amanhã eu não volto mais. Teoricamente, eu vou ter direito ao saldo de salário, tá? 13º proporcional, tá? 13º proporcional, férias integrais, muita gente chama de férias vencidas, né? São aquelas férias que o empregado já conquistou o direito, mais 1/3 condicional, e as famosas férias proporcionais, aquele período em que você não atingiu 1 ano, tá? Você ainda não atingiu os 12 meses. As férias proporcionais são acrescidas de 1/3 condicional. Então aqui, ó, se eu pedir demissão, eu vou ter direito a receber o meu saldo de salário, meu 13º proporcional, minhas férias integrais, minhas férias proporcionais. Falou em férias, você fala sempre no acréscimo de pelo menos mais 1/3 condicional. Tranquilo? Leandro, e o aviso prévio? Gente, se eu peço demissão, eu não vou ter direito ao aviso prévio. Pelo contrário, se eu peço demissão, em tese, eu que teria, aqui no caso, que cumprir o aviso prévio. Inclusive, se eu pedir demissão e, teoricamente, não cumprir o aviso prévio, o empregador tem a opção de me descontar o período do aviso. Tá? Foi? Foi mesmo? Beleza. Vem mais aqui comigo, olha só. Mais aqui verbas. Verbas devidas na rescisão indireta, que é aquela falta praticada pelo empregador que a gente comentou, tá? Eu vou simplificar essa daqui é bem fácil. Quando você tem a decretação da rescisão indireta, quando a rescisão indireta efetivamente é decretada, o empregado, aqui no caso, só vai ter direito às verbas, quer dizer, só vai ter não, né?
Ele vai ter, que são as verbas devidas em uma dispensa sem justa causa. Então vamos lá, vamos pensar assim, ó. Quando o empregado é dispensado sem justa causa, quando o empregado é dispensado sem justa causa, quais são as verbas que efetivamente esse empregado recebe? Todas. Na dispensa sem justa causa eu recebo aviso prévio, 40% do FGTS, a liberação do FGTS, seguro-desemprego, tudo isso é verba. Quando o contrato é extinto por motivo de rescisão indireta, o empregado tem todas as verbas devidas em uma demissão sem justa causa, uma dispensa sem justa causa. Inclusive, gente, vou perguntar de novo, né? Qual seria o motivo de você ter uma decretação da rescisão indireta? Por que o empregado ia requerer a rescisão indireta? Simples. Porque o empregador deixou de cumprir as obrigações legais. Leandro, o que seria isso? O empregador deixar de cumprir as obrigações legais? Ué, o empregador, por exemplo, deixou de pagar os salários. Se o empregador deixar de pagar os salários, o empregado pode requerer a rescisão indireta do contrato e, com isso, receber todas as verbas oriundas de uma dispensa sem justa causa. Cuidado com isso, tá? É interessante que vocês tenham isso, logicamente, na mente, tá? Porque isso cai. Isso cai bastante. Agora, quais são as situações em que eu posso requerer rescisão indireta? Aí pega o 483. O 483 traz lá, ó. Por exemplo, quando o empregador exige serviços superiores às forças do empregado, quando o empregador reduz o salário que era por peça ou por tarefa de forma a afetar sensivelmente a importância do salário, quando o empregador, por exemplo, deixa de cumprir as obrigações do contrato, assédio moral, assédio sexual, tudo isso é motivo para o empregado requerer a tal da rescisão indireta do contrato de trabalho. Tranquilo? Foi? Foi? Beleza. Então o que ficou faltando aqui para a gente? Estudar as hipóteses do 482. Mas eu vou fazer o seguinte, ó. Alguém está pedindo alguma coisa aí? Tá tudo ok? Tudo certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair da frente e vocês vão, aqui no caso, printar essa tela. Vocês vão printar essa tela e aí no próximo quadro eu vou falar do 482, que eu vou precisar de mais espaço, tá? Então vou até botar aqui, ó, aqui, outro, tá vendo aí? Quadro, pronto. Vou sair da frente, printa a tela e eu volto. Olha aí, deixa eu sair da frente, sair, pronto, agora eu acho que ficou legal, ok. Foi? Printou? Terminou? Então vamos lá. Então, voltei e a gente vai falar da análise do 482. Quais são as faltas que podem ser consideradas como faltas capazes de proporcionar uma demissão por justa causa dos empregados? De que jeito os empregados podem ser demitidos por justa causa, tá? Então vamos lá, gente. Primeiro, se alguém perguntasse assim para você, para efeito de prova, né, para vocês, quais são as verbas devidas em uma demissão por justa causa, por exemplo? Se o empregado foi demitido por justa causa, se o empregado for demitido por justa causa, quais são as verbas que ele vai ter? Quais são os direitos que ele vai receber? Então, olha só, 482, verbas, aqui no caso, devidas na demissão por justa causa. Aí, nesse caso, eu teria tão somente direito a saldo de salário e, aqui no caso, férias integrais. E essas férias integrais, elas são acrescidas de mais 1/3 condicional, tá? Então, se um empregado for demitido por justa causa, sair da frente de novo, esse empregado só vai ter direito ao saldo de salário e às férias integrais. Agora, Leandro, quais são os motivos que efetivamente vão fazer esse empregado ser demitido por justa causa? As causas do 482. Tanto é, gente, que se o empregado praticar uma falta, esse empregado vai sofrer uma punição, né? Ou pelo menos poderia receber a punição. Eu nem posso dizer assim, o empregado vai receber a punição. Não, eu acho que ele vai receber a punição, né? Ou pelo menos o empregador poderia puni-lo, tá ok? Então, praticou a falta,
recebe saldo de salário e férias integrais acrescidas de 1/3. Mas para isso, logicamente, o empregador vai ter que punir o nosso empregado. Essa punição, ela pode vir através de uma simples advertência, onde eu dou uma chamada, eu chamo a atenção do meu empregado. Essa punição pode vir através da suspensão, onde eu suspendo efetivamente o meu empregado, ou essa punição pode vir através de uma demissão, tá? Então vamos lá, vamos raciocinar aqui comigo, tá? Vamos pensar aqui comigo. Se um empregado meu praticou uma falta, se o empregado meu praticou uma falta, eu vou puni-lo. Essa punição ao meu empregado, ela pode vir através de uma advertência, que é uma chamada, uma suspensão, né, que é algo mais sério, e a demissão, que é aqui, vamos dizer, o último ponto. A advertência, ela não tem previsão legal. A advertência, ela é uma construção doutrinária, do costume e tudo mais, né, da jurisprudência, aquela história toda. Tanto é que a advertência, gente, ela pode ser dada de forma verbal, ou a advertência pode ser dada de forma escrita. Eu posso dar tanto a advertência de forma verbal, como eu posso também dar a advertência de forma escrita, tá? Inclusive, deixa eu até falar uma coisa para vocês. O empregado, ele não é obrigado a assinar a advertência por escrito. Se o empregador for dar uma advertência, aqui no caso escrita, ao meu empregado não é obrigado a assiná-la, ele assina se ele quiser. Até porque ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo, tá? Fui lá, tentei dar uma advertência no cara, escrita, o cara não quer dar, dou verbal, mas chamo pelo menos 2 testemunhas, tá? Que enxergaram, obviamente, a situação, aquela ocorrência da falta. Se a advertência não deu jeito, se a advertência não fez com que o empregado tomasse jeito, o que eu faço? Suspendo por até, esse é o período máximo, por até 30 dias consecutivos, tá? Eu não posso punir o meu empregado por mais de 30 dias consecutivos. Suspender, no caso, né? Então, por exemplo, praticou a falta, advertência. Seja verbal, seja escrita. Dei advertência, não tem jeito, o cara não toma jeito. Blum, suspensão por até 30 dias consecutivos. Aí vamos supor que eu apliquei a suspensão, o cara não deu jeito também, o cara continua praticando falta. Eu venho aqui e aplico a demissão com base no artigo 482. Só lembrando a vocês que essa gradação, ela não é necessária, tá? Eu não preciso dar uma advertência para depois dar uma suspensão, para depois dar uma demissão. Dependendo da falta que é praticada pelo empregado, eu posso aplicar direto uma demissão. Tudo vai depender de uma questão de proporcionalidade. Ou seja, proporcionalidade entre a falta praticada e a punição que é dada. Tá ok? Aí, nesse caso, eu vou demitir o meu empregado por justa causa. Tranquilo? Se ocorrer essa falta. Oi? A súmula? Qual súmula? Lua, faz um favor para mim. Lu Rezende, você está pedindo para eu repetir a súmula, né? Deixa eu lembrar aqui qual foi a súmula que a gente tratou nessa questão. Da advertência não, da suspensão não e da demissão não. Foi anterior? Ô Lu, faz um favor para mim, pede assim, sem querer ser chato aí, né? Fala assim, Leandro, fala da súmula do caso tal, tá? Faz isso, que eu tô aqui te esperando, hein, tá? Já manda direto para mim, fica de olho e já manda direto para mim. Tá bom, Lu, desculpa, é que eu não lembro qual era a súmula que eu tinha colocado, que eu tinha falado, tá bom? Bom, vamos lá. Se tivesse se fosse um caderno mesmo, né? Era só voltar aqui e já conseguia. Oi. Foi isso mesmo, bacana então. Boa, legal. A galera tá ajudando aí então, né? A galera Lu Rezende, a galera ajudou, hein? A súmula deve ser a 441 do aviso prévio. Deve ser essa, tá? Essa súmula 441, só para
repetir, era aquela súmula que dizia, o que diz ainda, né? Que o aviso prévio proporcional, ele só vai ser aplicado nos contratos extintos a partir de 13/10/2011. Tá bom, Lu? Galera, obrigado aí, hein? Valeu mesmo, já me ajudaram. A Lu se manifestou? Falou? Oi. Aham. Ah. Jefferson perguntando se essa demissão é por justa causa. Essa daqui é? Jefferson, você que está perguntando aí, meu amigo, olha só. Essa demissão aqui é a famosa demissão por justa causa, tá, Jefferson? É a do 482. Tá bom, meu amigo? Foi? Foi? Bom. Lu Rezende confirmou, era essa mesma? Tranquilo, então. Gente, foi? Tranquilo isso aqui? Tá tudo certo? Tá? Bom, então beleza. Então vamos lá. Esse quadrinho aqui, ele é interessante, a gente antes de analisar as hipóteses do 482, para que vocês coloquem na cabeça de vocês, e já caíram algumas vezes na prova do OAB, algo relacionado, por exemplo, à seguinte questão. A advertência é prevista em lei? Já caiu isso. A banca já perguntou assim, o empregador suspendeu o empregado por 40 dias, suspensão disciplinar. Tá certo? Não, tá muito errado, o máximo são 30. Tá? E a demissão, as hipóteses do 482 que a gente vai ver agora. Só duas coisas que eu queria que vocês anotassem, ou que vocês prestassem bastante atenção. Toda punição dada ao empregado, ela deve ser imediata. Toda punição deve ser imediata, sob pena de caracterizar um tal de perdão tácito. Ou seja, se o meu empregado praticou uma falta, eu tenho que puni-lo de forma imediata. Se eu não punir, pode ficar caracterizado perdão tácito. Tá? Outra coisa também que é interessante, não há que se falar em dupla punição. Se o meu empregado praticou uma falta e eu puni, eu não posso punir novamente por essa falta que ele praticou. Então, por exemplo, meu empregado estava lá, feliz e contente, passeando pela empresa, e aí passeando pela empresa, o empregado vira para mim e diz assim, do nada, me olha e fala que assim, me chamou de uma coisa muito feia, seu bubuaçu. Que é isso? Eu sei que você que está assistindo a aula agora deve estar se perguntando assim, pô, mas o que é isso, bubuaçu? Não sei. Estou criando agora. Eu sei que o cara me olhou e me chamou de bubuaçu, mas no mundo moderno, bubuaçu, vamos supor, se existe, por favor, estou inventando, hein? É uma coisa tão estranha que eu não consigo nem mais andar de cabeça erguida na empresa. Eu nunca consigo, eu tô com vergonha de... seu bubuaçu, que isso, bubuaçu, que isso? E eu tô andando assim, ó, e as pessoas me olhando, lá vai o bubuaçu, que bubuaçu. O cara me chamou disso. Já era uma falta tão grave, mas tão grave, que eu podia ter demitido esse cara por justa causa, só por esse xingamento. Mas eu, na minha bondade, uma pessoa legal que eu sou, eu suspendi esse cara por 3 dias. Falei assim, cara, tu me chamou de bubuaçu na frente de todo mundo. Cara, eu vou te suspender por 3 dias. Pega tuas coisas e fica suspenso. Legal. Aí o cara voltou. Quando o cara voltou, eu olho pra ele e na minha cabeça martela assim, na minha cabeça. Bubuaçu, 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 bubuaçu. Aí eu olho pro cara e penso assim, pô, peraí, 3 dias foi pouco. Vou punir por mais 15. Não posso. Se eu fizer isso, eu vou estar punindo o cara 2 vezes pela mesma falta. E aí quem é o faltoso sou eu. Agora, é claro, né, gente? Presta atenção nisso. Tô lá, eu, empregador. O cara vira pra mim e diz assim, ô, bubuaçu. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Vou te suspender. Te suspendi por 5 dias. Aí ele ficou suspenso por 5 dias. Quando ele voltou assim. Aí, ó. Voltei, hein, bubuaçu. Opa, pera aí, me xingou de novo. Me chamou de novo de bubuaçu. Se me chamou de novo do bubuaçu, aí eu posso te punir sem problema nenhum, porque você praticou mais uma falta. Tá? Tranquilo? Tem pergunta? A Elizabeth está perguntando qual o prazo dessas punições. Ótimo. A Elizabeth está perguntando aqui qual o prazo dessas punições. Pergunta excelente, ô Elizabeth. Não há um tempo concreto acerca desse tempo das punições.
A jurisprudência e a doutrina diz tão somente que ela tem que ser imediata. Esses tempos, às vezes, têm variado em relação às faltas. Agora, para a prova da OAB, vocês podem ficar bem tranquilos que a banca não vai te perguntar qual é o tempo, entendeu? Mas a tua pergunta é ótima, porque geralmente isso é dúvida de muita gente. Geralmente 24 horas, 48 horas e tudo mais, mas eu vi casos até já demais, dependendo da falta. Então, o que vocês têm que levar para a prova é que tem que ser imediata. O empregador tomou conhecimento, vá punir. Não deixe passar nenhum tempo, porque senão fica caracterizado perdão tácito. Tá bom, Elizabeth? Oi. Professor, esse mediatismo tem um tempo mínimo, porque digamos que o empregado pratique um ato e o empregador aplique a punição no dia seguinte, por exemplo. Nesse contexto? A Elizabeth agora? Não, agora é a Carolina. Carolina. Carolina, a sua pergunta é muito parecida com a da Elizabeth, né? Com a da anterior. Que a Elizabeth perguntou qual era o tempo. Aí a Carolina perguntou assim, Leandro, o que é esse imediatismo? Né, por exemplo, o cara praticou a falta num dia, no outro dia eu vou punir. Será que eu posso considerar isso imediato? Eu considero que sim. Agora, para deixar vocês bem tranquilos, como o TST não tem uma definição concreta do que é imediato, a banca não trabalharia isso na prova. Bom, pelo menos em primeiro momento. Agora, eu acho que ela trabalharia assim, Carolina e Elizabeth, que fizeram as perguntas bem parecidas. Mais ou menos assim, ó. O empregado praticou a falta dia, sei lá, 18 de outubro. E o empregador só puniu dia 3 de dezembro. Isso não é imediato. Entenderam? Eu acho que se a banca trabalhasse isso aqui em prova, ela ia trabalhar assim, algo muito, digamos, lógico para responder em questão objetiva. Porque caso contrário ia dar tempo de punição, aliás, de impugnação e de anulação de questão. Tá? Mas a pergunta de vocês dois foi ótima. Tá? Foram ótimas as perguntas. Posso sair da frente para vocês fazerem o print da tela aqui? Deixa eu sair. Então vai lá. Fez o print? Printou? Foi? Gostei. Isso aí. Então vamos lá. Agora o 482, tá? 482. Ou seja, as faltas que podem capitular uma demissão por justa causa. Tá bom? 482. Gente, esqueçam a reforma, tá? A reforma trabalhista acrescentou mais uma hipótese no 482. Óbvio que eu não vou nem falar dela aqui. Até porque a reforma não cai na sua prova. Então, ó, fica tranquilo. Esquece. Simplesmente esquece. Tá? Então vamos lá. Ó, vou colocar A, B, C, D e E. Primeiro momento, tá? Será aqui. A, fala em ato de improbidade. Improbidade, ou seja, ato de desonestidade. Sabe o que é ato de desonestidade? Vem sendo muito praticado hoje, esse tipo de demissão na prática mesmo. Empregado faltou um dia, faltou. Aí no outro dia ele aparece na empresa, o empregador pergunta assim, cara, tu faltou ontem? Ele fala assim, faltei. E aí? Não, eu trouxe um atestado médico. Tá aqui. Aí quando o empregador pega o atestado médico, ele vê lá e fala, quem é esse médico aqui? E vai procurar saber quem é o médico. E descobre que o médico que assinou o atestado médico morreu há 10 anos. Ou seja, atestado médico falso. Antes que você pense assim, mas se ele foi no médico há 10 anos. Não, peraí. Se ele foi no médico há 10 anos, não era para ele estar faltando naquele dia. Esse atestado médico falso vem sendo categorizado como um ato de desonestidade e que pode gerar demissão por justa causa. Então, é um dos exemplos que a banca pode trabalhar em prova. Fiquem atentos a isso, tá? A linha B, fala em ato de incontinência de conduta ou mau procedimento. Incontinência de conduta, ato com apelo sexual. Mau procedimento, ato contrário aos bons costumes, tá? Ato contrário aos bons costumes. Bom, ato com apelo sexual, só queria fazer um alerta aqui para vocês não confundirem com assédio sexual. Incontinência de conduta é um ato praticado pelo empregado, que vai ser demitido por justa causa, em que ele, por exemplo, viu uma revista de cunho sexual, mandou um e-mail,
mandou um gracejo de cunho sexual, tirou roupa na empresa com cunho sexual. Não foi tirou roupa, ai, tirei minha camisa porque caiu o iogurte. Não, não é isso, tá? Tirou a roupa com cunho sexual mesmo. Tá? Chamou a colega, falou alguma besteira para a colega, alguma coisa desse tipo. Isso é ato com apelo sexual do empregado, que pode ser demitido por justa causa. Quando o ato é de superior hierárquico para inferior, ato sexual com apelo sexual, isso gera assédio sexual. Assédio sexual. E o assédio sexual, logicamente, não vai gerar demissão do empregado por justa causa, né? Pelo menos do que sofreu, mas sim a rescisão indireta, porque foi de superior para inferior. É uma falta praticada pelo empregador. Tranquilo? Mau procedimento é um ato contrário aos bons costumes. Xingamento, palavras, barulhos. Barulhos? Então, por exemplo, se eu fizer, eu posso ser demitido por justa causa? Não, também não é assim. Né? Também não é assim. Barulhos que eu digo, por exemplo, atos de flatulências exagerados. Aqueles empregados que tomam lá aquela latinha do refrigerante e vem com aquele sonoro barulho. Tudo isso é ato de incontinência de conduta e pode gerar demissão por justa causa do empregado, tá? A linha C fala em, aqui no caso, ato de concorrência, ato de que possa gerar concorrência com o empregador, lógico, pode gerar demissão por justa causa. A linha D fala aqui no caso de condenação criminal, lembrando que essa condenação criminal tem que ter transitado em julgado, tá? Não é qualquer condenação criminal, é condenação criminal que tenha transitado em julgado. E a E fala de desídia. Desídia que é o desleixo, descompromisso, o cara que não quer nada com nada, o cara que chega atrasado de forma injustificada, o cara que falta de forma injustificada, tudo isso pode ser caracterizado como ato de desídia. Tranquilo? E aí, como é que tá aí? Tá tudo bem? Tudo tranquilo? Beleza. Ah, mas é só isso, Leão? Não, tem mais, eu vou sair da frente, porque eu sei que você vai printar. E depois de você printar, eu volto, tá? Eu volto. Bota aí, hein? Volta aí que eu tô voltando, hein? Tô voltando, posso apagar? Apaguei. Apaguei. Deixa eu apagar. Nossa, você apaga rápido, né, Leandro? Nem tanto, mas apago. Olha aqui. F, G, não é isso? H, I, J, K e L. Isso aqui eu posso falar tudo bem tranquilo. Essas duas aqui são as mais importantes, tá? A F, embriaguez habitual ou em serviço. Embriaguez habitual ou embriaguez em serviço. Antes que alguém diga para mim, ah, mas embriaguez não é mais causa de demissão por justa causa. É sim. Só não vai ser causa de demissão por justa causa quando ficar comprovada a doença. Se eu for acometido pelo alcoolismo, eu não posso ser demitido por justa causa. Eu tenho que ser afastado para ser tratado para depois voltar. Foi? Foi? Vem cá. G. Violação de segredo da empresa, que também pode gerar minha demissão por justa causa. H. Uma das que mais são cobradas, tá? Ato de indisciplina e ato de insubordinação, tá? Indisciplina e insubordinação são atos que podem gerar minha demissão por justa causa. Ah, mas o que é disciplina e o que é insubordinação? Indisciplina, descumprimento de ordem geral. Insubordinação, descumprimento de ordem pessoal. Indisciplina e descumprimento de ordem geral. Insubordinação, descumprimento de ordem pessoal. Olha para cá que eu vou te dar um exemplo, hein? Eu sou péssimo de desenho, tá? Ó, acompanha aí para mim quem vai responder, tá? Que eu vou dar um tempo para responder. Olha só, esse daqui é um aviso que diz, ó, já dei a dica, é um aviso que diz, ó, aqui, ó, tá? Tá. Nossa, Leandro, o que é isso aí? Um helicóptero, um avião? O que é isso? É um sinal de é proibido fumar. Esse sinal, na verdade, essa placa, tá lá bem na empresa, é proibido fumar.
E eu, sou um cara meio desrespeitoso, pego o meu cigarrão lá na empresa e começo a fumar. Pô, tem uma placa dizendo que não pode fumar aqui, ó. Comecei a fumar. Pergunta, esse ato meu de fumar é um ato de indisciplina ou de insubordinação? Vai, me diz. Saí da frente, hein? Tô esperando, hein? Esse ato meu de fumar, quando tinha uma placa na empresa dizendo que eu não podia fumar, isso é um ato de indisciplina ou isso é um ato de, no caso, subordinação? E aí, me diz, me diz. Tempo! Tic, 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 tic. Alguém já respondeu? Alguém já respondeu? Não? Não? E olha aí, ó. Vou aparecer, eu volto. Ó, vou voltar, hein? E aí? Foi ou não foi? Não? Gente, se eu pego o cigarrão e fumo, onde eu tinha um aviso dizendo que era proibido fumar, essa ordem era geral ou pessoal? Resposta? 3 pessoas. E aí? Todo mundo acertou. Todo mundo acertou, em disciplina. E por que que... Mais gente respondendo. Por quê? Porque realmente é o descumprimento de uma ordem geral. Perfeito. Vocês estão muito bem nisso daqui. Aí, fala em abandono de emprego. Abandono de emprego. Aqueles 30 dias consecutivos, né, que o empregado se ausenta de forma injustificada. Esses dois falam de agressão, agressão ao empregado e agressão ao empregador. E esse último fala em prática constante de jogos de azar, que pode gerar a demissão por justa causa, tá? Gente, esses 3 aqui são muito literais. Podem cair, mas todo mundo acerta. É só fazer realmente a leitura das alíneas. O restante a gente viu aí que eu posso ter algumas situações, digamos, um pouco diferentes, tá? Tem mais alguma pergunta? Não? Não tem? Gente, a gente está acabando, tá? Assim, eu sempre quando vai chegando no final da aula, eu começo a sentir assim, poxa, eu queria mais. Eu queria falar mais, eu queria ficar mais com eles e tudo. Só que a gente tem o nosso tempo, e o nosso tempo aqui está estourando. Deixa eu te falar uma coisa. Eu espero que você tenha aproveitado bastante aí esse tempo. Alguma informação tenha sido aí muito válida para você, tá? Quem é nosso aluno no curso do Master não deve mais aguentar ouvir minha voz, olhar para mim, porque eu falo bastante, tem muita coisa ali, muito conteúdo, né? Quem ainda não é e vai ser, seja muito bem-vindo. E quem vai acompanhar as nossas aulas aí que serão dadas justamente preparatórias para a primeira fase do OAB, ó, vou estar eu aqui, hein? Vou estar eu aqui com direito do trabalho e processo do trabalho e adivinha, eu quero te encontrar, tá? Eu quero, logicamente, ter você aqui de novo. Quem quiser, pode me procurar lá no Instagram. Eu não sei fazer arroba, tá, gente? Então finge que isso é um arroba. Professor Leandro Antunes, tá? Facebook, na página aí própria do Master, quem estiver assistindo aí o Master, quiser deixar uma pergunta, quiser deixar alguma coisa, pode deixar. Depois eu vou ler e respondo com o maior prazer, até porque o nosso compromisso maior aqui não é a gente. O nosso compromisso maior aqui é vocês, tá? A gente acabou de passar agora por um processo de segunda fase, onde a gente, ainda bem, teve um índice de aprovação bem bacana, bem interessante, muitas pessoas passaram, e isso cada vez mais só vai acreditando no nosso trabalho e só vai nos dando aqui mais força para a gente continuar trabalhando para vocês. Um forte abraço, ótimos estudos, tudo de bom, abraços, beijos, tchau, tchau.